Estamos ao vivo, minha gente! Simbora! Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar e ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Eu olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Vai! Quero te abraçar de novo, yeah! Quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! Boa noite, galera PHN do Brasil, do planeta Terra, da galáxia distante. Que bom que você está conosco. Mais uma noite com a graça de Deus, dizendo o seguinte: por hoje acabou, porque a decisão de parar de pecar, sabe de quem é? É sua. Uma nova fase na vida da gente não começa enquanto a gente não toma uma decisão. Olha, vou falar uma coisa para você. Tem gente que quer mudar de vida sem tomar uma decisão. Aí não tem jeito. Quer que o namoro seja diferente? Sem tomar uma decisão. Quer que o trabalho seja diferente? Sem tomar uma decisão. Aí não tem jeito. Então, essa decisão, que é o primeiro passo do método do por hoje não, precisa ser tomado por você, exatamente, você mesmo. E por isso que você está aqui nessa noite, por isso que nessa noite teremos mais um testemunho de alguém que vai vir partilhar aqui de uma decisão que mudou a vida. Mudou os projetos pessoais, mudou o contexto de realidade da qual a pessoa estava inserida, muda tudo quando a gente dá o primeiro passo. Somos infalíveis? Claro que não.
né? O primeiro passo é só o primeiro passo. Depois vem a graça de Deus, vem o Espírito Santo, vem a igreja, vem o padre, vem os irmãos de caminhada, vem muita coisa, o santo de devoção, tudo isso para ajudar você a não sair daquele caminho, daquela decisão, daquela boa decisão. E boas decisões a gente só toma em Deus. Então, por hoje, não. Por hoje eu não vou mais pecar. Graças a Deus estamos mais uma terça-feira com esse programa que já virou parte da vida de muita gente no Brasil e no mundo afora. Então seja bem-vindo, seja pelo celular, pela televisão, pelo rádio, não sei por onde você está acompanhando agora o PHN, mas seja bem-vindo. Este programa foi pensado para você, tá bom? Então, boa noite também para toda a minha equipe técnica aqui, o pessoal dos câmeras, iluminação, motorista, tem gente demais. Pessoal dos equipamentos de áudio. Mostra a Adri aqui. A Adri mais uma vez está tirando foto pra gente aqui. A Adriana, a gente faz um trabalho maravilhoso, postando as fotos. Obrigado, Adri, mais uma vez. É uma alegria. Toda noite essa turma toda tá trabalhando pra quê? Pra você, filho de Deus. Eu não sou amado. Ninguém me vê. Nós estamos... A gente pode não estar vendo você diretamente, mas que a gente está trabalhando para você, você pode ter certeza que nós estamos, tá bom? Então, obrigado para todo mundo que está aqui trabalhando nessa noite mais uma vez. Na minha esquerda, Banda PHN, trabalhando sempre aqui no programa também. Então, ali, ó, vou apresentar rapidinho a galera aí. Todo mundo tem mídia social, tá? Aliás, hoje em dia, quem não tem, né? Tem mídia social. João Abreu, tá lá como o seu perfil, João? João Abreu Guitar, tá aí na guitarra. Procura lá, gente, nas mídias sociais, tá aí ele, João Abreu, fera, cara, monstro na guitarra. Cleuber Neves, tá Cleuber Neves também no Instagram? Tá Cleuber Neves com K. Com K. Com K. Com K fica mais bonito, né? Na época minha mãe e meu pai escreveu com K, não sei porquê, mas tá lá. Aí você aceitou. Aceitei, né? Obrigado, pai e mãe. Interceda por mim no céu aí. Ah, gente, esse Cleuber é a figura. O nosso parceiro aqui, cara, Rafael Esperança. Nossa senhora, deu um branco aqui, cara. Rafael Esperança tá no Instagram, sim, né? Rafael Esperança. Sem guitar, sem batera, sem nada. Jubileu. Rafael Esperança. É o Jubileu da Esperança, gente. Tá aí. Piadinha brava, né, meu parceiro? Ele falou pra colocar o PH, né? Que é Rafael com PH. É Rafael com PH, por causa do PHN. Você tá vendo? Né? Beleza. Samuelzão, e aí, boa noite, parceiro. Meu Como é que parceiro, estamos? boa noite. Samuel Ferreira no Instagram, tá, Samuel gente? Ferreira Music. Music, isso mesmo. Tem vários vídeos lá, o Samuelzão tocando baixo. O Samuel, ó, massa demais, segue lá. Isso aí. Vambora, né? Tem uma pergunta. Manda. Você tá falando de decisão aí? Quando é que você vai decidir ir lá gravar o hino do PHN? Só tá faltando sua voz. Tá precisando mesmo. Nós Eu estamos tô te numa procurando. correria do tamanho do planeta Brasil, mas eu vou lá gravar. Ó, o clipe, aliás, o hino tá lindo, lindo, lindo. Tá faltando a voz do bendito do cantor. É. Mas nós vamos gravar, se Deus Posso quiser. falar mais uma? Manda. Atenção, você de Cuiabá aí, estaremos voltando, hein? Estaremos. Atenção, Cuiabá, região aí. Show PHN mais uma vez. Lá no 2020 foi maravilhoso, Foi muito né? bom, foi muito bom. E agora nós vamos voltar lá no dia 8 de junho. Show PHN na Paróquia do Divino. Vai ser massa demais e você precisa estar lá. É isso aí. Fechou? Fechou. Beleza. Ó, nós vamos mandar muito. Esse é o show PHN, mas tem as missões PHN que anda demais comigo. É ele, Padre Edson, sua bênção, queridão. O senhor tá bom? Graças a Deus. Como é que estamos, Padre? Feliz, bem, graças a Deus. Nossa missão caminhando aí também. O livro já encaminhado, os dois já foram entregues lá na editora. Que beleza. E esperamos já começar a divulgar aqui pra galera também. Gente, o Padre Edson não para, gente. Não para. Os livros estão incríveis. Final de semana foi maravilhoso. Teve o nosso retiro, missas ali, né? Estávamos com o pessoal lá de Londrina, também de Campinas. O nosso amigo Newton Júnior também. Da Pantocrator, né? As Irmãs Servas da Alegria,
né? O pessoal Spoiler do ainda Jogos não, Sarados. Não, espera, aguenta. Mas foi maravilhoso. O retiro da qual nós estamos falando foi aqui em Cachoeira Paulista, foi um retiro para voluntários, de pessoas que vão trabalhar no acampamento PHN. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse trabalho de preparação dos voluntários e foi lindo o final de semana, vai continuar o nosso vínculo com essa turma. Eu acho que eu vou colocar o vídeo no segundo bloco, tá bom? Desse retiro, tem um videozinho. No segundo bloco, a gente coloca. Eu vou dar boa noite também, padre, para quem está lá na Central Técnica. Ele já, inclusive, falou nos meus ouvidos aqui. Marcelo Moraes. Boa noite, irmão. Como é que tá por aí? Boa noite, padre. Padre, sua bênção. Deus abençoe, Marcelo. Boa noite, Pito. Boa noite, galera aí. O programa está muito bom, muita expectativa para hoje, muita coisa bacana. E o Peter falando aí, Peter, sobre, né, esse trabalho, esse final de semana com os voluntários. Tem muita gente mandando e-mail para a gente aí, querendo saber, não só sobre o voluntariado, mas querendo saber muita coisa sobre o acampamento PHN 2025. Galera, o seguinte, se liga nas nossas redes sociais aí, o PHN Oficial, tá bom? PHN Underline Oficial, que ali nós vamos trazer todas as informações para você. Assim como em cada programa das nossas terças-feiras ao vivo, a gente sempre vai trazendo uma atualidade aí, uma novidade daquilo que vai acontecer no PHN 2025. Aguarde aí conosco. É isso aí, Marcelo. E, ó, bem lembrado, Marcelo, eu vou usar das mídias sociais também para fazer uma série, anota aí, uma série de vídeos explicativos do acampamento, porque senão eu fico rodando muito aqui no programa e o testemunho tá lindo. Muito então não importante. dá para perder o tempo, né? Boa, Marcelo, pode ser? Muito importante, bora lá. Legal, então nós vamos fazer uma série de vídeos falando do acampamento PHN. Então fique esperto nas nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, PHN_oficial. Se você não segue, segue aí, porque essa sequência de vídeos vão ser muito importantes, falando sobre pousada, estadia, alojamento, atrações, tudo que nós estamos pensando no PHN. Eu vou fazer vários vídeos e ao longo da semana a gente vai postando, vai ser muito importante esses vídeos aí, beleza? Bom, Marcelo, fica por aí, não vai embora não, até porque sem você nós saímos do ar, meu parceiro, tá bom? Então fica aí, o Marcelo é diretor do programa, não pode ir embora de jeito nenhum. Vai o apresentador embora, mas o diretor fica, para o programa ficar no ar. Obrigado, viu, Marcelo? Valeu, mais uma aí, irmão. Chega pra cá também, aqui, ó, vamos num boa noite aqui, bem gostoso, antes de mandar a letra aqui para a pessoa que vai vir. Ó, o testemunho, padre, esse eu esperei, hein? Esse eu esperei. Sei, tem uma introdução ainda aqui. Olha, esse testemunho eu aguardei demais. Sabe onde que começou esse programa, padre? Com esse entrevistado. Essa entrevistada, porque é uma mulher. Esse programa, ele começou a ser sonhado nos Estados Unidos da América, rapaz. Forte isso. Ah, vem comigo, ó, guarda, Não, que quase, você vai ver. Quase que o convidado veio. Aguarda que você vai ver que vai ser incrível o programa de hoje. Chega pra cá, cadê o Mickey, mano? Tá por aí? Chega pra cá, então, Rodrigo Carpanelli, pra dar uma boa noite pra nós. Bênção, sacerdote. Abençoe. E aí, mano, velho? Queridão. Mais uma. Tamo junto. Quem tá no Instagram já sabe quem vai ser o convidado. Já sabe, porque já gravou o videozinho. Quem está né? no Instagram já sabe. Já tem uma fotinha lá postada para participar conosco. Isso que eu ia interagir falar. O conosco. programa tá tão especial, que quem participar ganha. Hoje tem presente no PHN. Hoje tem. Aliás, você está muito bem vestido hoje. Muito obrigado. Cara. Eu vim bem hoje você vestido porque a caprichou. ocasião precisava. Tá aqui, ó. A minha esposa olhou pra mim: você vai pro casamento, você vai pro quê? Fica Tá ligadinho aqui, ó. então, gente. Tô bem bonitão. PHN_oficial no Instagram. É isso aí, Tá já bom? tem promoção lá. Eu estou vestindo aqui, quero fazer os agradecimentos. Obrigado, Eclipse de Cachoeira Paulista. Não é fácil vir com uma roupa bonita toda terça-feira. Então a Eclipse me ajuda já há muito tempo, desde o ano passado. O Denis, a Ivani, tão gentilmente me recebem lá na loja e sempre preparam alguma coisa para eu vir bonitinho aqui na frente das câmeras. Obrigado, Eclipse, Cachoeira Paulista. E hoje a Eclipse vai dar um presente. Claro, a gente queria dar um presente para todo mundo, não é possível, mas no nosso Instagram tem uma foto postada lá que eu mostro o presentinho da Eclipse para você. Você que curtir esse post, seguir o perfil da página da Eclipse e marcar 3 amigos nos comentários, você vai estar concorrendo A foto a tá lá, esse ó. pacotinho aí, ó. Olha lá, tem uma camiseta lindíssima ali Presente dentro. misterioso. Presente misterioso da Eclipse de Cachoeira Paulista. Então não esquece, ó, tem que curtir a foto, tem que marcar 3 amigos nos comentários e seguir o perfil da Eclipse Cachoeira Paulista, beleza? Combinado. Lá no
na legenda, tem um perfil que eu coloquei lá da Eclipse, é só você ir lá e seguir. Ó, presentão pra você. Obrigado, Eclipse, mais uma vez. Vou estar monitorando aqui, acompanhando tudinho, tá? Fechou. E Precisando, precisar... você me grita, irmão. Tô ali do lado. Tá certo. E agora, Peter, Vamos. falando aqui do testemunho que nós vamos escutar hoje, Esse aí. lendo ali o testemunho, né, dessa nossa convidada, não tem como não recordar da nossa história como história da salvação. A nossa história é construída pela mão de Deus, pelas mãos de Deus. Ele vem ali e constrói a nossa história. Ainda que queiramos, em algum momento, pular fora, né, fugir dali das mãos de Deus, a nossa história é construída por Ele. E é a história de salvação. Sabe que uma das primeiras coisas que acontecem quando nós procuramos a Canção Nova para fazer caminho, a pessoa vai escutar a nossa história. Como que Deus construiu ali a nossa história. Nós nos desviamos, mas nós voltamos. Alguns se desviam mais, outros se desviam menos. Né? A história da nossa vocação está escrita na nossa história, né? Na nossa própria história. Então está lá escrito a nossa vocação, nosso chamado. Então vai dizer Como muito da nossa padre, história. Deus pensou essa vocação desde sempre. Mas teve ali um momento histórico que foi o momento da ordenação sacerdotal. 2016, isso se tornou histórico ali no tempo e no espaço. Algo que foi pensado desde sempre por Deus. Também a nossa história pessoal é assim. Deus pensou a nossa história com um projeto original, com um projeto de santidade. Nós, às vezes, nos desviamos, mas voltamos. E essa história hoje, que nós vamos escutar ali, você vai ver que você será incentivado também a viver a sua história vocacional. Então, também vocacional. Quem sabe você não seja convidado por Jesus a dar passos na sua vida a partir deste programa. Gente, ó, vamos chamar, porque essa daí eu amo demais. Eu aprendi a amar demais, demais, demais. Musicista, toca contrabaixo, olha, simpática ao extremo, usa hábito, com um all-starzinho no pé. Ah, ela é linda demais. Vamos chamar aqui. Ela vai conversar com a gente, vai contar a história pra gente hoje. Prepara o groove aí, aumenta o som do baixo aí, viu? Chega pra cá, irmã Adriana! Querida! Bem. Essa história eu esperei ansiosamente, irmã Nossa, Adriana. como que é essa história que começou lá nos Estados Unidos? Você vai eu contar vou pra contar, gente? eu vou cantar tudo. Mas primeiro, boa noite, irmã. Que Boa bom. noite, Peter. Que alegria estar aqui. Boa noite, Padre. Sua Boa noite, bênção. irmã. Deus abençoe. Começou mesmo nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos. Deixa eu contar que o povo deve estar curioso demais. Eu fui numa missão nos Estados Unidos e na casa que eu fiquei, aliás, um grande abraço se você estiver assistindo, né? A Terezinha e o esposo é o Marco Túlio. História linda, gente. Pensa num casal lindo, casal maravilhoso. E quando eu cheguei, a irmã já estava lá naquela casa, já estava nos Estados Unidos. E, padre, você acredita que ela teve um episódio de dengue lá? Ela foi doentinha. Foi, né, o Marco Túlio e a Terezinha cuidaram dela, e a gente ficou ali na casa, ali nós conversamos, tocamos violão junto, saímos em missão junto. Olha, mas que experiência incrível. E ali, já nos Estados Unidos, eu já pensei, cara, um dia a irmã vai no PHN, eu vou levar ela lá, e chegou o dia. Olha que beleza. Você não sabe o outro lado da história. Eu quero saber. Porque aí me falaram que o Peter ia estar na mesma casa que eu, né? E eu naquela expectativa, ai meu Deus, será como que o Peter é? Né? Eu vou conhecer o Peter, né? Aquele desejo no coração. E aí, quando a gente sentou no café, né, da manhã, mas daí só foi gargalhada, né? Porque o Peter é muito engraçado. A irmã toda formal, né, me esperando, e eu cheguei arrebentando tudo. Contando muitas piadas, né, Peter? Foi, muitas Mas piadas. foi um encontro de corações mesmo, né? Foi mesmo. Eu me identifiquei muito com a irmã, me identifiquei com o jeito, enfim, foi um encontro, né, de coração, de alma, e graças a Deus vai ser um momento maravilhoso. Irmã Adriana, vamos lá, porque, olha, a sua história é linda e tem muita coisa que eu queria que a senhora falasse sobre a sua história para nós. Primeiro, assim, irmã, a gente sabe que quando a gente entra
numa vida consagrada, no caso da senhora, né, tá com hábito, às vezes muda o nome. O nome da senhora é Adriana mesmo. Isso, continuou mesmo. Continuou o mesmo nome. Sim. Tá certo. E a senhora é natural de que cidade? Sou natural de Varginha, Minas Gerais. Mando um abraço aí para minha família, minha mãe que está vendo, minhas tias. E é engraçado que desde a infância minha mãe ela consagrou todas as filhas a Nossa Senhora. Então cada uma de nós tem um título de Nossa Senhora no nome, né? Eu sou Adriana Fátima, a minha irmã do meio Lidiana das Graças e a minha irmã mais velha Viviane Aparecida. E a minha mãe chama lindo. Lourdes. Que lindo! Cada uma dos títulos, né, dos nomes de Nossa Senhora representados aí nas mulheres da família. Que legal. Então são 3 irmãs, então, é isso, né? 3 irmãs. São 3 irmãs lá de Varginha. Eu não sei por quê, porque a senhora também morou muito tempo em São Paulo, né, irmã? Depois, Sim, bastante né? tempo. Daí perdi um pouco, né? O bairro, o sotaque. É, mas Tem 25 anos que eu moro em São Paulo. 25 anos em São Paulo, então por isso. Mas o sangue mineiro tá ali, o pão de queijo ainda é gostoso. Tá, pão de queijo, tutu da mamãe. Ai, que delícia. Meu Galinha Jesus. caipira com quiabo. Ave Maria, que mistura maravilhosa. Esse nosso Brasil é muito rico, né? São Paulo, Minas Gerais. Olha, um grande abraço para todo mundo aí. Irmã, tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu acho que vai sair algo bom dessa pergunta aqui que a produção preparou. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? E por quê? A melhor coisa que aconteceu. É um gancho, é um gatilho que eu acho que tem alguma coisa aqui vinculada à sua história. Tem alguma situação aí que seja assim extraordinária? Olha, isso aqui foi maravilhoso. E por quê? Não esquece o porquê. Eu acho que é o meu chamado mesmo. O chamado? Meu chamado, a vida consagrada. Como é que foi o chamado à vida consagrada? Nós não estamos ainda falando do encontro pessoal com Jesus. Sim, sim. Como é que foi o chamado para a vocação, irmã? Como é que foi? Porque, assim, eu vim de uma família muito católica, né? E eu me lembro, assim, da infância, vários episódios, assim, na igreja, nas procissões. Mineiro gosta muito de procissão, né? De reza de terço na vizinha. Mas eu lembro que foi num retiro de carnaval em que eu tive o meu melhor encontro, assim, da minha vida, que foi com Nossa Senhora. Foi numa oração muito forte com Nossa Senhora que a minha vida mudou totalmente. Ali eu descobri que Deus me chamava para algo diferente. E ali foi como que já uma entrega da minha vida total, assim, que mudou os meus sonhos. O encontro pessoal já foi vinculado a um chamado. Foi Vinculou vinculado. as duas coisas. Olha que interessante. Foi. E aí, a partir daquele retiro, minha vida, o meu dia a dia mudou, porque verdadeiramente aconteceu aquele encontro. Acho que não era só mais Jesus me encontrando, eu comecei a perceber a presença dele, a ação dele na minha vida. E, assim, com ele eu fui aprendendo muitas coisas. Eu comecei a fazer jejum, eu comecei a rezar o terço, e ninguém me pediu para fazer. Foi algo que foi acontecendo naturalmente e a minha vida foi mudando. Que lindo. E por que foi? Porque a pergunta foi qual foi a melhor coisa que aconteceu na vida da senhora e por quê? Por que essa foi a melhor coisa que aconteceu? O chamado, junto ali, né, com o encontro pessoal com Jesus, que mudou, transformou. Por que essa foi a melhor coisa que aconteceu na vida da Adriana naquela época? Porque mudou a minha vida, mas não só a minha. Mudou a minha família, mudou os meus amigos. Muita coisa mudou junto comigo. Eu até costumo dizer para as pessoas que recebem o chamado, não sei se o padre teve essa experiência também, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não escolheu somente a mim, Ele escolheu uma família, Ele me tirou de um lugar. Que lindo. Então, eu recebi esse chamado, minhas irmãs receberam, meus pais receberam, porque às vezes fica só para o nosso lado, né, padre? Você vai renunciar tudo isso, né? Sua família, o mundo, enfim, tantas coisas. Mas eu vejo que eles também tiveram que me renunciar para Deus, né? Me entregar para Deus. E essa transformação eu pude ir vendo na vida deles, porque o que eu tentei fazer durante algum tempo, assim, de levar a experiência que eu tinha tido, por exemplo,
depois ela aconteceu naturalmente na vida deles também. Que bonito. Então, assim, É que o chamado, né, ele é pessoal, mas ele tem sempre este impacto que é comunitário. sim. E a primeira comunidade é a nossa família, né? Então eu vivi isso também, né? Depois que eu vim para Canção Nova, vi mudança no meu pai, na minha mãe, ali, porque tem esse impacto a partir do toque de Deus na nossa história Sabe também. por quê? Eu lembro, assim, que eu queria fazer com que o meu pai, por exemplo, não sofresse tanto a minha ausência, com a minha decisão de poder ir para o convento, porque ele sofreu muito, né? E Deus foi me ensinando que esse processo de purificação também acontecia na vida dele através da entrega dele. Não dava para E- tirar ele da cruz, e no que caso, tudo né? aquilo era necessário para que ele também pudesse ofertar aquilo que talvez fosse o melhor para ele, que era a própria filha, né? Uhum. Então eu vi que era um processo de santificação não só na minha vida, mas também na dele que estava acontecendo, na da minha mãe, na das minhas irmãs. Então aí eu também tipo que abandonei para que eles também pudessem viver esse tempo de purificação, sabe, de entrega. Ai, que lindo. Ó, nós vamos falar ainda da musicalidade, que nós não falamos ainda. A irmã falou que mudou totalmente a vida, né? Foi um processo de mudança, mesmo estando na igreja. Mas quem era essa irmã de antes desse encontro pessoal? Então, tudo isso nós vamos falar nesse programa. Hoje, conhecer mais essa pessoa incrível que é a irmã Adriana. Vai dar tempo, se Deus quiser, de falar do hoje, o trabalho que está acontecendo hoje aqui em Cachoeira Paulista, esse carisma contagiante, as servas da alegria, que história é essa? Como aconteceu isso? Como chegamos até aqui? Né? Então, vai ser lindo. O vínculo com os jovens sarados. Olha, tem muita coisa boa no programa PHN de hoje e você não pode sair daí. Aliás, eu vou deixar você sair um pouquinho para você beber uma água, ir no banheiro, pegar aquele lanchinho rapidinho lá na geladeira e voltar para você acompanhar a continuação aqui do programa. Beleza? Combinado? Então tá bom. Vamos de música. Daqui a pouquinho a gente volta. Beleza? Simbora que a nossa luta é até Jesus voltar, senhoras e senhores. Ei! Vai! Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e verdade. Perseverança e oração no dia a dia, sustentado pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Essa história poderia ser a história de qualquer um. Vou contar pra você. No pecado já vivi, não gostei. Já sofri, me arrependi, até chorei. No começo era bom, mas não sentia paz. Na verdade eu buscava encontrar alguma coisa pra encher meu coração, mas aprisionado ainda dizia não. Lá dentro da igreja rolava uma canção, o povo tão alegre e eu na solidão. Convite inesperado, eu decidi entrar. Mudou a minha vida, agora eu vou cantar. O céu é meu lugar, sou de lá, vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Yeah, 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 yeah. Essa é especial pro Juliano.
Tá aí pra você, garoto. Ei, no pecado já vi, não gostei. Já sofri, me arrependi, até chorei. No começo era bom, mas não sentia paz. Na verdade eu buscava encontrar alguma coisa pra encher meu coração, mas aprisionado ainda dizia não. Lá dentro da igreja rolava uma canção, um povo tão alegre e eu na solidão. Convite inesperado, eu decidi entrar. Mudou a minha vida, agora eu vou cantar. O céu é meu lugar, sou de lá, vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Oh, o céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Yeah, yeah, yeah. Oh. Banda PHN. O céu é meu lugar, sou de lá, vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Oh, o céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Oh, o céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Oh, o céu é meu lugar. O céu é meu lugar. Oh, eu vou pra lá. O céu é o nosso lugar, que beleza, gente. Música Convite Inesperado, tá lá nas plataformas digitais. Essa música foi pedido do Juliano e eu já aproveito para mostrar o pessoal ali, ó. Jovens sarados, irmãs, as irmãs se preparando pra aparecer na imagem. Mostra lá, tem que pegar de improviso. Elas estão se preparando para aparecer. Todo mundo Tá se ali, ó. ajeitou. Jovens lindos, 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 estão sempre aqui com a gente. Deus abençoe a galera toda aí. Que beleza. As irmãs ali, servas da alegria. Juliano, Jovens Sarados. O pessoal ali de trás também. Deus abençoe, viu? Obrigado por vocês estão aqui. Tem um pessoal aqui no centro, no Rincão também, gente. Tá meio escurinho aqui, mas dá pra ver. Mostra as meninas ali. Boa noite, bem-vindas. Deus abençoe, viu? É sempre bom. Aliás, vale o convite aí para todo mundo aqui do Vale do Paraíba. O Rincão, ele fica... Aí, apareceu você. Cadê a nossa outra irmã também? São de onde vocês? Santa Catarina. Mudou para cá? Que legal. Deus abençoe. Você também? Ah, tá no grupo ali. Ah, tá bom. Tá na turma, só que não, né? Tá ali para lá. Tá certo, gente. Ó, fica aí o convite para você que é aqui do Vale do Paraíba e da região, para vir participar do programa PHN aqui. O Rincão fica aqui, o programa é no palco do Rincão do Meu Senhor. O portão fica aberto. Se tiver fachado, dá um toque pra gente, a gente manda abrir, tá bom? Pode vir participar aqui, vai ser uma alegria você estar aqui conosco. Ô Marcelo, eu falei no primeiro bloco do retiro, né, do retiro que nós fizemos em preparação, preparando o pessoal que vai trabalhar no acampamento PHN. Então, teve um videozinho que o próprio pessoal que são os voluntários fizeram e eu queria rodar para você saber como é que foi. A partir de agora vai ter os encontros online e quem sabe você não seja um voluntário, trabalhar no acampamento PHN. Ó, eu já ofereço para você comida, alojamento, banho quente. Quer mais o quê? Mas só que nós só temos 200 vagas. Nós estamos com 172 pessoas exatamente, tá bom? Se você quiser ser um voluntário ainda, dá tempo. São poucas vagas, mas dá tempo, tá? Instagram, no nosso Instagram, PHN_oficial, você vai lá na bio do Instagram e você procura lá, tem um link que tem várias opções. Tem a logo do acampamento desse ano, enfim, tem várias coisas ali e tem o formulário para você preencher e ser um voluntário do PHN 2025, tá bom? Vamos lá, o vídeo está no ponto aí, Marcelo, como é que tá? Pode rodar? Então vamos lá.
3, 2, 1, roda aí, Retiro para Voluntários 2025. Lindo demais, gente. Esse foi o nosso primeiro retiro. Gente, foi o primeiro retiro que acontece em preparação para voluntários na história do PHN. Ó, que coisa linda, nós estamos marcando história. A inspiração que Deus colocou no meu coração é o seguinte: nós vamos chegar a 1000 no ano que vem. 1000 voluntários. Esse ano começamos com 200, mas se Deus quiser, no ano que vem, 1000 voluntários. Mas vamos trabalhar com os 2000. O Marcelo tem aí. Eu falei para você da bio do nosso Instagram. Marcelo, coloca no ar aí, vê se você consegue colocar. Aí, ó, você vai abrir a bio do PHN e vai aparecer um Linktree, né, que é um encurtador de links, né? É um link que abre vários. Ali no meio, tá vendo lá, ó, formulário para voluntários do PHN 2025. Você vai clicar ali, vai abrir um formulário para você, é só preencher e esperar o e-mail de resposta lá. O Marcelo clicou ali, ó, voluntários PHN 2025, tem as áreas de atuação, você escolhe uma área de atuação, o anjo é aquele que vai fazer uma evangelização tua aqui na chácara, infraestrutura, se você é médico, eu estou precisando bastante de médico aqui nesses dias, se você é da área da saúde, né, melhor dizendo, Libras, se você trabalha com Libras, se você trabalha em mídias sociais. Então, essas aí são as áreas que você pode ajudar a gente aqui no acampamento PHN. Fechou? Tá bom? Então, vai lá, faz o seu formulário. Tem pouquinha vaga, tá? Mas, né, vai que é você que está faltando. Então, vai lá. Gente, deixa eu mostrar aqui rapidão. Esta é a foto que você vai curtir para ganhar esse presentão aqui da Eclipse Cachoeira Paulista. Essa foto aqui, ó. Esse rapaz simpático que tá na foto, que sorriso maravilhoso, tá aí. Olha, eu estou vestido com a roupa. A irmã deu risada aqui. Essa roupa aqui que eu estou vestido é da Eclipse Cachoeira Paulista. Aí, e aí tá a sacolinha. Você vai lá, curte essa foto, tá? Coloca nos comentários, marca 3 amigos e você tem que seguir o perfil da Eclipse, tá bom? E aí você vai estar concorrendo. Não é um sorteio, tá? A gente vai escolher aqui aleatoriamente, é um presente que a Eclipse deu e a gente vai escolher aqui para enviar para uma pessoa, tá bom? Então até o final do programa você pode participar. Fechou? Então tá bom. Vamos sentar aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha, porque sempre, toda terça-feira, irmã, a loja Canção Nova sempre faz uma indicação aqui de um produto que evangeliza. Então, vou colocar para você aqui o livreto de São José. Amanhã, gente, amanhã é dia de São José, tá bom? O homem é tão importante, irmã e padre,
que no meio da quaresma ele abre o mar. Tá bom? Amanhã, para quem não sabe, o povo dá até uma pausa no jejum, sabia? Porque é festa, é a única festa que tem no meio da quaresma. É importante ou não é, padre? Solenidade. Sim, Solenidade. Solenidade de São José. É isso aí. Então, tá aí, ó, livreto de São José, lembrando que frete grátis, nós estamos no período de frete grátis por 72 horas, tá? Aqui pela evangelização. Aproveita essa oferta especial e garanta frete grátis por todo o Brasil. O sócio tem frete grátis em compra de acima de R$ 59,00 e os não sócios em compras acima de R$ 99,00, tá? Não perca essa oportunidade, tá aí. Puxa, que bonitinho, cara. Eu não tinha visto não esse kit. Ó, esse aí é o livreto. Aí tem um mantinho, né? Um tecidinho, né? Um paninho. Muito bacana. Tudo isso tá no kit? O terço também tá? Acho que tem um terço ali, tem a vela. Olha só, que bonito. Dá para passar pro lado aí? Não, né? Tá bom. Tá aqui, tudo aqui! Chegou na minha mão. Tá aqui o livreto, ó. O livrinho de orações aqui a São José. Tá aí, ó, amanhã, dia 19, dia dele. Tem o manto, olha que bonito, gente. Olha o manto, segurei, padre. Olha o manto de São José. Tá aí, ó, gente. loja.cancionova.com ou pelo telefone 12 3186 2600. Lembrando que esse telefone é o WhatsApp também, tá bom? E lembrando você que esse programa está chegando no ar, saiba que a gente não tem propaganda comercial, sabia? A gente não faz merchan de empresas ou de produtos que não sejam de evangelização, que não seja, né, para evangelizar o tempo inteiro. Como que é possível isso? Porque tem alguém patrocinando essa obra de evangelização. Você é sócio da Canção Nova? Ainda não? Nem sabia que existia esse negócio de sócio da Canção Nova? Então, você vai entrar lá no clube.cancionova.com, escolher a melhor maneira de ajudar a Canção Nova e, desde já, eu, em nome desta obra de evangelização, digo para você, Deus lhe pague. Deus abençoe, obrigado, viu? Por você já estar sentindo esse chamado, porque é um chamado, tá? O padre Jonas falava que o sócio, aquele que ajuda essa obra de evangelização, ele tem um chamado, Deus chama. Então, que Deus possa aí tocar no seu coração, talvez você sinta um chamado e você entra nessa barca com a gente de evangelização. Ajude a Canção Nova, tá bom? Bom, vamos lá. Irmão, vamos continuar na história aqui. Tem uma pergunta ainda do primeiro bloco, que é muito salutar. O padre até falou, Peter, você não vai deixar de fazer essa pergunta não, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui a pergunta. Irmã, ó, a senhora compartilhou conosco que antes de ingressar na vida religiosa, era uma menina comunicativa, muito amiga na escola e possuía um forte espírito de liderança, o que levava a ter muitos amigos e a organizar diversas atividades em grupos, jogos, festa junina, campeonato. A irmã joga futebol, gente. Futebol! Irmã, a senhora falou pro meu filho no final de semana que a senhora joga futebol. Ele depois no carro, pai, eu não acredito que aquela irmã joga futebol. Ele ficou maravilhado. Então, irmã, como era isso, né? A senhora era popular, uma pessoa popular, todo mundo envolvia, todo mundo gostava de estar perto. Como é que era isso para a senhora? Bom, minha mãe sempre falava que eu gostava muito de ajudar as pessoas, né? Então, às vezes tinha aniversário das crianças, eu ia até a minha mãe e falava que ela tinha que fazer bolo. Minha mãe, ela era boleira, né, de primeira, então tinha que ter bolo, tinha que ter aniversário para todo mundo que fizesse aniversário. E na escola eu morava perto. Minha escola chamava Escola Municipal São José. Então, é interessante, né, já esse título de São José. E todo dia 19 de março tinha festa de São José na escola, tinha procissão, tudo isso. E dentro da sala, sim, sempre teve esse espírito de liderança, né, de poder ir ajudando as pessoas, os professores. Eu lembro que, como eu morava perto da escola, às vezes faltava professor na escola, então a diretora ia na minha casa para que eu pudesse substituir esses professores na escola, né? Então, meu Deus, popular até corpo discente, docente, todo mundo. E eu gostava muito de esporte, né? Então era vôlei, a gente fazia competição na rua, né, da casa. Era muito doido, né? Porque a gente pintava a rua de cal. Hoje eu vejo assim que as crianças
perderam muito a qualidade dessas brincadeiras de bola, bolinha de gude, de paredão, sabe? E tantas coisas, bete, roubar bandeirinha, né? Que a gente brincava na rua, juntava os amigos e a gente brincava muito. Fazia tão bem, né? E hoje meu é só no Jesus. celular, assim, e a gente vê o tanto que é prejudicial isso. Sim. Então a gente fazia competições, a gente fazia. Acredito que a gente fechava a rua, fazia festa junina. Então tinha festa junina nas ruas e era tudo de graça. Então a gente ia de casa em casa, tinha doação de pipoca, refrigerante. Daí fechava a garagem da minha casa e as mães faziam. E A irmã gente arrumava fazia- trabalho para todo mundo, padre. Você tá vendo, né? Começou cedo, né? E a gente fazia tudo direitinho, tinha que ter as roupas, o casamento caipira, e era bem interessante, né? Que legal. E perto de casa também tinha quadra, né? Então tinha vôlei, futebol, e a gente foi o primeiro time de futebol de meninas da cidade. Então a gente chegou a jogar mesmo. Minha irmã era atacante, eu era goleira, tinha a Janice, a Preta, então tinha um time. E como não tinha muitas mulheres que jogavam, então a gente treinava com os meninos, né? Tinha técnico e tudo, que e nosso técnico era o Ailton. E a gente jogava assim, jogava. A irmã falando assim, padre, porque assim, irmã, do que a sensação que me dá ouvindo a história da senhora é que não teve aquele desvio para mundão, para essas coisas mais distantes de Deus. Foi uma criação pautada na fé cristã, né? Uma família cristã, está aí nos nomes de cada uma das irmãs um título de Nossa Senhora, inclusive na sua própria mãe. Então, é uma família envolta à fé católica. E eu vejo todo esse dinamismo e eu me perguntava, enquanto a irmã falava, por que meter pecado no meio da vida da gente? Porque olha quanta coisa a gente pode viver de bom, envolver pessoas, ajudar pessoas, trabalhar, se divertir, praticar esporte, ser livre. Nessa questão de ficar preso no celular, é justamente isso, prisão. Quando a gente vê uma criança brincando, soltando pipa, brincando de pique-esconde, tem liberdade envolto a isso tudo, entendeu? Então, padre, como que pode, né, ser assim, né, preso a esses vínculos, colocar pecado? Para que colocar pecado no meio da vida da gente, padre? Rapaz, desnecessário. Mas eu vejo que aqui na história da irmã, eu vi que a senhora foi bem informada pelos avós, pelo testemunho que eu vi ali, tem algo do relacionamento da senhora com os avós também. Depois nós vamos chegar ao relacionamento com os pais e o que eles influenciaram na vida de santidade da senhora. Talvez fosse interessante a senhora destacar um pouco para a gente a função dos avós na vida da senhora. Porque, assim, aqueles que são referências para nós nos impedem também de entrar na vida de pecado, não é isso? Sim. Teve referência das duas partes, tanto os meus avós maternos quanto a minha avó materna, porque o meu avô paterno eu não cheguei a conhecer, mas minha avó paterna, sim. Sim. Então, nos sábados, quando eu ia visitar a minha avó paterna, eu me lembro por diversas vezes esse testemunho da Santa Missa, porque ela morava em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima, cujo é meu título de nome, né? E podia estar qualquer visita que tivesse, ela saía junto com meu pai para poder ir à missa. E eu ia grudada no meu pai, então, desde pequena, a missa, do sábado à noite, era muito presente na minha vida. E, vendo o testemunho deles, eu comecei também a ir à missa. E, por parte dos meus avós maternos, era muito forte. Meu avô, ele era ministro da Eucaristia, ele era vicentino da Confraria de Nossa Senhora do Carmo. Então, ele era ele era marceneiro, pedreiro. Então, ele construía e ajudava na construção de muitas igrejas. E o padre doou, na época, uma imagem para ele de Nossa Senhora. E ele fez um oratório na casa dele, né? Então, era uma família muito grande, de 12 filhos. Então, imagina quantos netos, né? E meu avô, ele tinha essa... Ele ensinava a gente a rezar o terço, ele ensinava a gente... Por exemplo, quando a gente chegava na casa da minha avó, ele ensinava a gente... Já passou no oratório e pediu a bênção de Nossa Senhora?
Então, todos nós crescemos passando no oratório, pedindo a bênção de Nossa Senhora, e depois ia pedir a bênção do vô. Então, quando chegava nele, falava, primeiro a bênção de Nossa Senhora, depois a bênção do vô. Então, ele foi ensinando a gente. Ele chegava, por exemplo, meu avô, quando visitava os filhos, ele não ia logo para... Ele sentava no sofá, rezava o terço, depois que ele ia cumprimentar. Então, quando a gente chegava, assim, de repente, a gente via meu avô na sala rezando o terço, e eu ia, sentava do lado dele, ficava mexendo no terço e rezando junto com ele. Quando eu terminava, daí ele fazia a visita. Então, assim, esse aspecto da vida dele, da caridade, da oração, das procissões, então ele que fazia as cruzes das procissões, sempre foi muito impactante. E a gente ficava encantada com isso. Que história é essa? Que Nossa Senhora é essa? E eu me lembro que, por diversos... Eu tinha até medo um pouco da Nossa Senhora. Porque era uma imagem antiga, e eu lembro que Tinha cabelo? vinham os primos todos, né? E eu sempre ficava lá olhando. E aí, depois de muito tempo que a gente vai percebendo, né, as coisas. Então, tinha a imagem de Nossa Senhora do Carmo, a imagem de São Vicente, de Paula, né? E a imagem de Santa Teresinha. E eu ficava ali, ficava olhando para aquela Nossa Senhora, e de repente eu falei assim, meu Deus, dava medo. Eu saía correndo e falei assim, vô, Nossa Senhora sorriu para mim, sorriu para mim. Daí ele falava, né, sorriu para você, assim. E era o homem da Bíblia. Então, assim, meu avô, ele lia a Bíblia todos os dias. E eu lembro até de uma situação que eu cheguei, meu avô estava lendo a Bíblia. Daí eu cheguei, ele falou, senta aqui, minha neta. Eu sentei do lado do meu avô, ele falou assim, olha, Deus está me dizendo que vai acontecer algo muito ruim, mas para que a gente não tenha medo, porque isso vai passar, mas ele vai estar junto com a gente. E eu lembro que naquela ocasião aconteceu alguma briga de família, minha tia chegou chorando e tal. E foi aquela, sabe, tempestade mesmo. Aí eu olhei para o meu avô e falei assim, mas vai passar, porque Deus já tinha falado para ele que ia passar. Então, foi assim, foi esse testemunho deles que foi me encantando. Então, também queria ser como eles, rezar como eles, e a missa como eles. E a gente vê o tanto que isso é importante, né? Para os avós, né? Talvez você avô aí está em casa assistindo a gente. Quanto é importante o testemunho dos avós para as crianças, né? E às vezes a gente não vê isso mais, né? O avô não leva mais seus filhos para a igreja, não tem mais essa vida de oração, e a gente vê o quanto isso é frutuoso na família. Então, quando o avô reza, os pais rezam, aí por consequência os netos também vão rezar, e a gente vê que é uma tradição que vem, mas também que atinge o coração e a fé cresce. E, por consequência, toda a família vai sendo envolvida nesse espírito de fé mesmo. Então, a irmã, Peter, ela foi poupada. E até uma das perguntas que nós temos aqui, que nós até discutíamos, né, sobre essa pergunta, não é isso? Polêmica. Polêmica. Deus tem os seus preferidos? Porque Então, foi todo esse testemunho ao redor da senhora, poupou a senhora de muitas coisas do mundo. E aí, por isso da pergunta, né? Ué, Deus prefere mais uns do que outros? Deixa o outro se lascar e outros ele preserva? Que história é essa? Explica mais ou menos isso. E nós chegamos à conclusão que Deus, somente Deus, consegue preferir cada um de nós sem excluir ninguém. E qual que é o episódio bíblico que nós podemos recordar, né, para fundamentar essa afirmação? É o episódio bíblico do Pai Misericordioso. Ali tem o filho pródigo e o filho mais velho, né? O filho mais novo, mais moço, ele sai, peca, gasta tudo, não é isso? Depois tem ali, fica com ciúmes dos porcos que têm alimento, e ele não, mas ele recorda que na casa do pai ele tinha muito alimento. Sim. E ele volta para os braços do pai. Ali, aparentemente, aquele que tinha se perdido tem a preferência do pai ali também. Aparentemente, o pai preferiu, na nossa visão humana, o pai preferiu aquele que se perdeu e depois voltou. Mas o pai não tinha excluído o mais velho também, que estava ali e era alvo, né, do amor do pai. Porque aquele pai ali da parábola prefigura o amor e a preferência de Deus por nós também. Então Deus ama aqueles que permanecem, que não têm
tanta coisa assim pesada na história, né? Que é o nosso caso aqui, eu acho que dos três. Né? Dos três, Graças eu também a Deus. E também ama e prefere aqueles que comeram lavagem, que pecaram muito, mas depois retornaram. Então, Deus, ele prefere cada um dos seus filhos e não exclui ninguém. Acho que é o trato, né? Igual eu falo pra minha mãe, lá em casa somos 3 meninas, né? E às vezes eu brinco com a minha mãe e falo assim, a mais velha é a mais preferida, né, mãe? Porque eu vejo que tem um tratamento diferenciado, né? E um dia ela virou e falou assim para mim, não é que eu amo mais, mas eu vejo que ela precisa mais, Precisa né? mais. Então a história dela é diferente da sua, né? E realmente, né? Às vezes esse trato especial porque aquela pessoa ela precisa ser tratada assim, né? E aí você vai ver existem fatos na vida dela que merecem esse tipo de tratamento, né? Que é a história do filho pródigo, né? Sim. Ele merecia um tratamento, não é porque o pai amava mais, ele necessitava mais desse amor do pai, né? Então significa que a senhora necessitava mais também desse amor do pai, desse cuidado, dessa proteção, para que não se perdesse. Né? Sim, Talvez. sim. Eu digo por mim, viu, gente? Se Deus me deixasse solto, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Me pegou cedo. Talvez você está acompanhando a gente agora e pensando assim, meu Deus, como eu queria ter uma vida assim, de não ter ido muito longe. E a gente sabe as consequências, né? Porque assim, Deus perdoa sempre, sempre. Mas tem consequências. Tem coisas que não se apagam, mesmo com o nosso arrependimento. As consequências estão ali. E aí você fica pensando, meu Deus, mas por que eu não vivi? Calma, Deus tem um amor feito especialmente no seu número. Ele tem o seu número de sapato. O amor de Deus pensado exatamente para você, para a sua situação. E nessa situação, neste amor, Ele te traz de volta. Amém. E a festa é grande quando você volta, viu? Então, tenha medo não de voltar. Ah, mas esse povo está perto de Deus porque não tem muita coisa para esconder. Eita, meu filho, aqui dentro tem, de todos nós, um coração que precisa se converter, igual o seu. Só que talvez você se sujou mais um pouquinho, foi mais para longe, mas ainda você é uma ovelha que Deus ama e espera de volta, tá bom? Gente, a irmã vai tocar baixo no próximo bloco, tá bom? E ainda tem algumas coisas aqui que a gente vai falar que vai ser bem bacana você ouvir, tá bom? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá? Simbora, minha gente, que esse PHN tá lindo demais. Oh, 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 oh. No coração da noite pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei que amanhã logo vem o amanhecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Essa canção vai dizer pra você o seguinte: depois da tempestade, um novo dia sempre vem. Quero ver a promessa se cumprir. Cantarei até o céu se abrir. Jesus, Jesus, Jesus. Tenha calma. Paciência
Senhor acalme as tempestades da sua vida nessa noite de hoje. Que Ele acalme o seu coração nessa noite de hoje. Talvez agora você está aflito por alguma situação que você não tem controle. E quando a gente não tem controle das situações, o resultado é a aflição, é a preocupação com o amanhã, com o futuro. Deixa nas mãos dele. Ele está no seu barco. Estou falando isso para você essa noite. Ele está no seu barco. Não duvide. A tempestade não é maior do que o Deus que está com você. Tá bom? A tempestade passa. O novo dia vem. Fica com isso. Após a tempestade, um novo dia virá. E Deus maravilhoso, gente. Que bênção. Estamos no último bloco do programa PHN. Olha, já foi escolhida a pessoa aqui que ganhou esse presente da Eclipse. Eu vou mostrar para você. Por isso que eu falo para você. Eu não sigo ainda o Instagram do PHN. Você perde, você só perde. Você perde a mensagem de Deus que a gente coloca vez ou outra. Você perde as atualizações sobre o acampamento PHN. Você perde presente. Olha que o presente. Cachoeira Paulista Eclipse, tá certo? Eclipse, loja Eclipse CP é o perfil da loja aqui. Um abraço mais uma vez pro Denis, pra Ivani, que sempre está, vez ou outra, está me vestindo aqui. Olha a camiseta bonita que eles doaram aqui, olha que legal, a camisetona, massa, linda, presentão para você. Vou falar o nome aqui da pessoa aqui, ó. O pessoal aqui da produção já fez, né? Já escolheu a pessoa. Bem lembrado. A mulher é uma camiseta masculina, tá? Mas aí, sendo mulher, vai dar de presente para alguém, tá bom? Então tá aí, Bianca Fabremelo. Deus abençoe você. É para mostrar? O que você quer, minha filha? Você tá me fazendo mostrar o celular. Tá aqui. Eu sou lento na compreensão. Você imagina, o ser humano tentando se comunicar comigo já é difícil. Imagina Deus querendo falar alguma coisa para mim. É um desespero, medonho. Tá aí. Olha quem ganhou aí. Foi deixa eu ver de novo aqui. Bianca, Deus abençoe. Brigadão, viu? O pessoal da equipe vai entrar em contato com você e vai ver a melhor forma de enviar o presente da Eclipse para você, tá bom? Beleza, deixa eu pegar tudo isso daqui. Como eu sou expert em dobrar roupas, tá aqui, tudo aqui dentro, tá tudo direitinho. Vai chegar dobrado na sua casa, tá bom? Pronto, tá aí, bonitinho, tá bom? Que bacana. Vamos lá, vamos chegar aqui ao final do programa. Então, irmã, tem uma história da senhora que é parecida com a história do Padre Jonas. Vou falar por quê. A senhora chegou a entrar numa congregação, Deus falou, mudou os planos e hoje está nessa nova inspiração, neste novo carisma. A irmã partilhou comigo, padre, inclusive o hábito das irmãs servas da alegria. Quem desenhou foi a irmã. A irmã Adriana desenhou o hábito desse novo carisma, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança? Porque às vezes bate na cabeça da gente o seguinte, eu estou falando da congregação, né? A senhora teve uma mudança de congregação. Mas você que está nos acompanhando agora, faz o paralelo enquanto a irmã está falando, porque eu já ouvi jovens, por exemplo, terminaram o namoro. Deus dava certeza que era aquilo, foi na palavra, foi na Bíblia, tudo confirmado, terminou o namoro. Deus não falou que era, abrir passagem, Isaías, o nome do namorado era Isaías. Então como é que pode, Deus muda de ideia? Olha, e nem sempre termina porque estava ruim, assim como a irmã também, daqui a Exatamente. pouco vai dizer, mudou de congregação, não porque estava ruim lá, né, mas porque Deus pediu uma outra coisa. Vale E pro às vezes, namoro, vale pro namoro. também. Não estou falando de casamento, tá? Fique bem claro aqui nesse lugar, não estou falando de casamento. Namoro. Casou é só morrendo, irmão. Agora, no namoro, porque eu falando brincando assim, mas né, o povo vai, reza, ó, a Maria tá ansiosa para essa
O que foi, minha filha? Você tá olhando com tanta atenção assim? Ela tá querendo saber, porque ela vai fazer o paralelo na vida dela, irmã. Ela vai fazer o paralelo na vida dela. Mas, irmã, é legal a senhora partilhar isso, porque depois o padre entra também nessa história, porque Deus muda de ideia. Ele se equivocou e aí joga para outra direção. A irmã vai falar sobre esse chamado, sobre, né, a descoberta e tal, mas faça o paralelo na sua vida também, porque pode ser que a sua rota está mudando, Deus está mudando de direção e você está meio confuso. Talvez essa partilha da irmã vai ajudar você. E aí, irmã? Então, eu fui carmelita mensageira do Espírito Santo, né? E ali vivi essa espiritualidade carmelitana que é muito profunda e creio que faz parte da minha história. Como eu dizia, né, no segundo bloco, que eu sempre rezava em frente uma imagem que meu avô tinha ganhado de Nossa Senhora. E essa imagem era Nossa Senhora do Carmo. Meu avô era vicentino da confraria de Nossa Senhora do Carmo. Então, são aspectos assim bem fortes na minha vida que me conduziram para o Carmelo. Então, não foi por acaso que eu estive lá, onde eu aprendi muita coisa, onde eu amava muito as irmãs, o carisma, e que me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? E realmente nada planejado para que eu pudesse viver um novo carisma dentro da igreja, né? Por isso que eu via que não era vontade humana. Porque se fosse vontade humana, eu jamais teria saído de lá para um outro carisma, Mas, né? irmão, uma pequena curiosidade aqui do padre, né? O chamado de Deus para as carmelitas, ali, propriamente do Espírito Santo, foi por conta da vida carismática? Tem algo a ver Sim, na vida da sim, senhora? sim. Poderia falar um pouco? Sim. Até para que os outros conheçam também, né? A minha experiência foi com a renovação carismática, né? Foi através de retiro, foi com a experiência com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, no exercício também do Espírito Santo, que me atraía muito ali era a alegria das irmãs, a música muito presente ali na evangelização, através da evangelização. Então, eram irmãs, né? Renovadas mesmo, diferentes, e que eu vim conhecer aqui em São Paulo, fiz os encontros vocacionais e ingressei na comunidade. E ali eu exerci, né, aprendi tudo que é relacionado à vida religiosa. Eu fiquei ali 19 anos, então foi onde eu bebi, tanto da espiritualidade do Carmelo, quanto também através do apostolado, né, do uso dos dons, né, carismático, da evangelização, né, que é muito forte no Carmelo. Então, eu comunguei de tudo aquilo. Então, eu vi que foi uma preparação que Deus fez para que hoje eu pudesse viver o que eu vivo dentro da serva de Nossa Senhora da Alegria, né? E eu vi que Deus foi me conduzindo, né? E eu fui dar uma formação na época para um grupo de meninas que estavam já dentro das missões Jovens Sarados e que queria algo mais. Elas queriam viver algo mais e que também não sabiam o que Deus queria delas. E aí eu fui dar uma formação e a partir daquela formação eu comecei a ficar muito preocupada. Eu fiquei diferente. Eu falei assim, mas meu Deus, por que tanta preocupação assim com essas jovens, né? Daí a gente tinha criado um grupo em que eu ia dando algumas orientações para que elas pudessem seguir, né? E de repente em oração na capela eu falei assim, mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo verdadeiramente, né? Confusa, preocupada. E aí Deus falou assim no meu coração, né? Será que você não poderia ajudar? Eu falei assim, mas eu já estou ajudando, né? E aí eu liguei para uma pessoa que sempre rezou muito por mim, me acompanhou já desde antes de eu entrar no convento, que fez parte desse primeiro retiro que eu fiz de carnaval e que rezou por mim nesse retiro, me acompanhou, que chama Cássia, manda um abraço, ela ainda me acompanha em oração. É a minha madrinha de oração. E quando eu liguei para ela, ela falou assim para mim, Adrianinha, né? Que lá todo mundo chama de Adrianinha. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus me pede para te dizer que tudo que você tinha para fazer aí, você fez. E realmente aquilo que você está sentindo é Ele que verdadeiramente está colocando no seu coração. Não tenhas medo. E Deus me mostra o seu hábito azul.
E aí, depois de um tempo, eu fui na casa dela para entender o que estava acontecendo ali, né? Eu falei, Cássia, aquele dia que eu liguei para você, você tinha tanta certeza, isso eu já estava nas servas, né? O que aconteceu aquele dia? E ela me falou que na parte da manhã, eu liguei à tarde, na parte da manhã, o esposo dela, que era de muita oração, ele tinha sonhado comigo. E eu, quando eu entrei no Carmelo, eu entrei junto com uma amiga de infância, né? A gente entrou junta no Carmelo, que chama a irmã Josi, e ele acordou, ele falou assim, Cássia, eu tive um sonho com a Adrianinha. Ela ia para um lado e a irmã Josi ia para o outro, e a irmã Josi ia caminhando de marrom e, de repente, o hábito da irmã de marrom ficava azul. E aí eu falei assim, nossa, então por isso que quando eu liguei, Deus já tinha falado ali, né, através daquela oração junto com o esposo dela, o que estava acontecendo. Então ela falou muito determinada. E eu fui seguir aquilo que Deus estava pedindo naquele momento, de realmente sacrificar o meu Isaac para que pudesse nascer algo novo na igreja, né, através daquilo que ele estava suscitando no coração do padre Edmilson, né, aqui da Canção Nova, e no coração daquelas jovens. E acolhidas na Arquidiocese de São Paulo por Dom Sérgio Borges, né, de Deus, numa conversa com ele, eu falei, Dom Sérgio, eu coloco a minha vida nas tuas mãos como bispo, né, da igreja. Aquilo que Deus colocar no seu coração, eu vou fazer. E aí ele falou assim, então, irmã, já, né, na sua partilha, você é tão determinada a fazer a vontade de Deus, então vem que eu te acolho para viver essa experiência. Então, durante um ano, a gente rezou para que Deus pudesse falar no nosso coração o que realmente Ele queria de nós. E assim nascemos, servas de Nossa Senhora da Alegria, 6 anos, né, na Arquidiocese de São Paulo, acolhida ali pelo cardeal Dom Odilo. A gente foi vivendo, e quando a gente se apresentou a Dom Odilo, a gente já estava vivendo essa experiência ali com Dom Sérgio, que era bispo auxiliar de Santana, e ele foi e nos apresentou a Dom Odilo, né? E aí, a gente, conversando com Dom Odilo falou assim, você está já vivendo essa experiência durante um ano, o que você vai fazer agora, irmã, com tudo isso que Deus iniciou aí junto com as jovens, né? Aí eu falei para ele, Dom Odilo, não tem mais como voltar, né, diante daquilo que Deus está suscitando no nosso coração. Então, eu decido continuar, se o senhor me acolher. Ele falou assim, não, eu acolho os seus votos, acolho a sua comunidade, e nós vamos acompanhar vocês. E o nome, irmã? O nome foi Dom Sérgio, né, que nos ajudou a escolher. A gente já tinha levado outros nomes, e até agora, nos 35 anos da obra de Maria, a gente ficou conversando mais de 1 hora, né? E aí eu perguntei, Dom Sérgio, por que quando eu apresentei Servas de Nossa Senhora da Alegria, o senhor acolheu? Aí ele falou assim, porque o nome ele tem que dar sentido a toda uma comunidade, né? Então, eu vejo que quando você apresentou Servas de Nossa Senhora da Alegria, então vocês tinham uma mensagem para passar através do nome que vocês traziam. Então, a missão de vocês é levar essa alegria para o jovem, né, de forma especial, dentro desse carisma, né, que também nasceu do carisma Jovens Sarados, amar Jesus no jovem e levá-lo a essa alegria dessa pertença a Ele, através das mãos de Nossa Senhora. Então, isso faz muito parte da nossa vida, isso é o que a gente vive verdadeiramente, e as pessoas, quando têm esse contato com a gente, realmente saem felizes, saem transformadas, né? E elas falam, olha, na casa de vocês eu senti uma alegria, uma acolhida, uma alegria que eu estava precisando experimentar. E a gente vai espalhando, né, essa alegria para a juventude hoje, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Que lindo. Hoje, são quantas meninas hoje estão nas Servas da Alegria, irmã? Nós somos 20 irmãs, né? E agora... A gente fala irmã, mas a senhora, na verdade, já é madre. Isso. É isso, né? Porque hoje a senhora está à frente de uma... A gente pode chamar de congregação, irmã? Nós somos uma comunidade, né? Uma associação privada em vista de um instituto religioso.
Então, hoje ok. somos essa comunidade. A senhora é fundadora? Isso, cofundadora, né? Junto com o padre Edmilson, dessa comunidade. Quando nasce algo na igreja, a gente vai sendo acompanhada e passando por algumas aprovações, né? Então, vem o acolhimento de Dom Odilo, vem o acompanhamento dos canonistas dentro da nossa forma de viver, da nossa regra de vida. E aí, hoje, nós estamos já providenciando uma outra aprovação, que é a Associação Pública de Fiéis, né? Que Dom Odilo nos pediu recentemente. Mas a gente já tem essa aprovação, estamos caminhando junto com a igreja nesse acolhimento, que foi muito aberto, tanto da parte de Dom Odilo ali, quanto da igreja local, dentro da Arquidiocese de São Paulo, né? Então, hoje nós temos 2 comunidades lá e uma comunidade aqui na Canção Nova. Nós cuidamos aqui da adoração da madrugada, né? Adoração permanente. Participamos também desse cuidado ali litúrgico no santuário. Também colaboramos com o Estúdio Anuncia-me na evangelização. Com o PHN. Com o PHN PHN agora. A irmã agora. sempre está com a gente aqui. Aliás, eu quero até fazer um anúncio aqui, público, aproveitando a presença da irmã, do pessoal todo aqui. Nós temos um Instagram, não sei se... foi criado hoje. Juliana até colocou a mão na cabeça. Nós temos um Instagram, foi criado exatamente hoje. Né? Nada é coincidência, tudo é providência. O nosso Instagram, só para definir, para as pessoas saberem do que se trata, missa é missa, tá? Que fique bem claro, mas é para ser o perfil, o pessoal identificar. Nós estaremos juntos, né? Tanto as Irmãs Servas da Alegria, os Jovens Sarados, PHN, Fontes, Revolução Jesus, Jovens Canção Nova, todos nós estaremos nos reunindo toda primeira terça-feira do mês, às 8 horas da noite, aqui na Canção Nova, para uma missa em que nós colocaremos, em especial, a intenção dos jovens, tá? Então, o perfil do Instagram é Missa Jovem PHN, porque nasceu aqui, né? Eu partilhei muito com o Padre Edson sobre essa inspiração. Nós tivemos, no final do ano passado, a presença aqui do nosso bispo, Dom Vladimir, que deu a chancela para que se começasse esse trabalho. Então, nós teremos, tá aí, ó, só tem uma foto, foi criado hoje, tá? Então, eu quero convidar você para vir conhecer de pertinho a irmã, vir conhecer as Servas da Alegria. O Padre Edson vai estar celebrando essas missas, nós vamos envolver a Diocese de Lorena, tá bom? Os jovens aqui da região, nós vamos fazer uma panfletagem aqui na cidade, vamos fazer um barulho do tamanho do planeta. Então vai ser maravilhoso. Eu quero convidar você, dia 8 de abril, é a nossa primeira missa aqui, então quero convidar vocês aí, jovens, famílias, tem filhos aí, então traz todo mundo, vai ser maravilhoso ter vocês aqui, tá bom? Irmã, muitos trabalhos, muita coisa a ser feita. Um recadinho, eu gostaria que a senhora desse uma mensagem para quem nos acompanha agora, e aí a senhora vai levantar, e a senhora vai tocar um baixo para a gente encerrar o programa. Tá bom? Tá me colocando no fogo. Mas, irmã, tudo isso, gostaria que a senhora desse um recado para quem está em casa agora, e que fica titubeando. Deus está falando, Deus está direcionando, aí bate medo, bate aquele negócio, tá, mas, cara, mas e se não der certo? E se não for isso? E se? E vai colocando empecilho. Para essas pessoas que agora têm essa resistência, Deus está falando, mas tem resistência no coração. O que você falaria para essa pessoa que está em casa agora, nos acompanhando? Eu falo que Deus continua chamando, Deus continua provocando, né? Para esse chamado, essa entrega. E às vezes eu fico pensando, a gente tem tanta coragem, às vezes, para dar passos na vida, assim, de entregar a nossa vida nas mãos de pessoas, né? Confiamos em pessoas, e por que não confiar de entregar as nossas vidas na mão de Jesus? Então, entregue a sua vida a Ele, que vale a pena. Ele, mais do que nunca, vai cuidar muito bem de você e vai te levar para o lugar certo, onde você vai se sentir plenamente feliz. E aí, eu queria também colocar esse nosso amor pela juventude, né?
Às vezes a gente pensa que a juventude está perdida, mas não, né? Tem pessoas preocupadas com você, né? Como o Peter falou, né? Toda essa equipe aqui trabalhando pela juventude. E nós também, né? Trabalhando quase que 24 horas pela salvação de você, jovem. Então, não desista de você mesmo, porque nós também não vamos desistir. O Peter mostrava alguns jovens que estão aqui, né? Um dos nossos trabalhos de evangelização é formar a juventude para entregar um ano da sua vida em missão para Jesus. Então, a gente tem acompanhado alguns jovens, enviado jovens também para a África, em parceria com a Obra de Maria, com a Eta Luzia. Olha o que Deus faz, né? Deus também nos surpreende. E Deus surpreende também você, jovem, dizendo que você também é capaz de entregar a sua vida, que a sua vida pode melhorar sim, que você tem jeito sim, e que Deus está olhando por você. Então, nós não vamos nunca desistir de você. E a gente convida você também a não desistir de você mesmo. Nossa, que lindo, gente. Tem perfil no Instagram das Servas da Alegria, né, irmã? Só fala aí. @Servas da Alegria, segue lá no Instagram, para que você fique aí ligadinho com esse projeto de evangelização. @Servas da Alegria, Missa Jovem PHN, vem pra cá. Enfim, olha, não fica solto no planeta Terra, não. Se junte com pessoas que estão buscando a Deus, estão buscando o Evangelho, a vivência da santidade, tá bom? Então, caminha sozinho, não. Padre, programa maravilhoso, irmã. Ó, sem Obrigada, palavras. Peter. Obrigado. Muito bom. Minha querida Obrigada, amiga. Padre, sua bênção. Padre, sua bênção, e a irmã vai tocar contrabaixo pra gente. Muito bem. Meu Enquanto Jesus. a irmã vai preparando ali, eu peço ao Senhor que abençoe a sua decisão também. Decisão é dar cisão. Então você precisa separar algo que não está bom mais na sua vida para se decidir por Deus, encaminhar o Senhor e permanecer nele. Então que essa bênção cele essa escolha na sua vida, os passos que você vai dar daqui para frente. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso alcance sua vida e o seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, olha que momento que nós vamos viver agora. Vamos lá. Irmã Adriana tocando contrabaixo, que privilégio, que honra. Assim nós vamos terminar o programa PHN de hoje. Eu tenho certeza que vai viralizar essa imagem, viu? Vamos lá? Vamos lá. Simbora então. Essa irmã conhece, eu tenho certeza. Vamos cantar então. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Mais uma vez, eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde irei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei?